Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Fabrícia, eu sou fisioterapeuta, especialista em epidemiologia e saúde pública e mestre em ciências da saúde, doutorando em ciências da saúde. E hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre os estudos epidemiológicos. Bom, então nós vamos começar definindo esses tipos de estudos. Então, nós temos os estudos observacionais e os estudos experimentais. Qual que seria a principal diferença? Quando eu tenho um estudo observacional, como o próprio nome diz, eu vou observar. Então, eu vou observar a natureza de determinado curso, sem nenhum tipo de intervenção. Então, nós vamos, no caso, o investigador, ele vai medir aquela situação, mas sem nenhum tipo de intervenção. Já nos estudos experimentais, eu vou ter alguma intervenção. Esses estudos observacionais, eles podem ser descritivos, como eles podem ser analíticos. Eu vou ter o estudo observacional descritivo quando ele vai descrever a ocorrência de uma doença. Então, nesses descritivos, eu tenho um relato de caso, né? Quando eu tenho um caso raro, eu vou relatar, vou descrever esse caso. E eu tenho também série de casos, quando eu pego um número de indivíduos para poder fazer essa descrição. Dentro desses observacionais, eu tenho também os estudos analíticos. Os analíticos, eles são estudos que não vão ter intervenção, porém, nós vamos ter uma maior profundidade nesses estudos. Então, nesses analíticos, a gente vai abordar sobre saúde e também sobre os seus contextos. Nesses analíticos, nós temos os estudos transversais, caso-controle, coorte e ecológico. Vou abrir um parêntese aqui. O ecológico, algumas literaturas trazem ele como estudo observacional analítico e outras trazem como um observacional descritivo. E temos, então, os estudos experimentais, que basicamente a diferença vai ser que nos experimentais nós vamos realizar algum tipo de intervenção. Quais vão ser esses experimentais? O ensaio clínico randomizado, o ensaio de campo e o ensaio comunitário. Nós vamos estar falando de cada um deles. Existem alguns nomes alternativos, tá? Eu vou utilizar mais esses nomes aqui, mas existem alguns sinônimos, né? Então, para os estudos observacionais, nós temos os descritivos e os analíticos, o estudo ecológico, que em algumas literaturas vai poder ser chamado de estudo de correlação, o estudo transversal, que é um estudo de prevalência, né? Lembrando que o ecológico eu vou trabalhar com uma população, o transversal, ele é de prevalência, vai trabalhar com o indivíduo. O caso controle, ele também pode ser chamado de caso referência e analisa o indivíduo. O estudo de corte também pode ser chamado de estudo longitudinal ou follow-up, e também vai analisar o indivíduo. Os estudos experimentais, nós temos o ensaio clínico randomizado controlado, que pode ser chamado só de ensaio clínico também, e vai ter comunidade de estudo paciente. E o ensaio clínico randomizado controlado com grupos, que eu vou ter grupos de comunidade de estudo, e os ensaios comunitários, que também recebem como nome alternativo estudo de intervenção na comunidade, tendo comunidade de estudo, indivíduos saudáveis na comunidade. Como que eu vou escolher o tipo de estudo epidemiológico que eu vou estar utilizando? Vai depender do meu objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de determinar a prevalência de uma doença, né? Lembrando que o que seria prevalência? Prevalência, eu estou falando de casos novos, mais casos antigos. Então, vou pegar todos os casos daquela patologia, daquela doença. Se eu quero analisar prevalência, eu preciso fazer um estudo transversal. Se eu quero a incidência de uma doença, ou seja, somente os casos novos
durante aquele determinado tempo, eu estou falando de um estudo de corte, que eu preciso acompanhar essa população para ver quem vai desenvolver a doença. Se eu quero avaliar uma etiologia ou um quadro clínico, pode ser um estudo de caso, controle. Diagnóstico, um estudo de acurácia. Um tratamento, quero avaliar a eficácia de um tratamento. Eu posso estar fazendo um ensaio clínico randomizado. A etiologia ou o prognóstico, eu posso fazer uma corte prospectiva para descrever casos poucos conhecidos, né? Algum caso raro, algum caso que seja interessante. Eu posso estar fazendo relato de um único caso ou uma série de casos, quando eu vou relatar vários casos daquela mesma patologia, né? Vários no sentido, alguns, já que tanto o relato de caso quanto o estudo de série de caso, a gente só faz quando se trata de uma patologia rara. E se eu quero conhecer a profilaxia, eu vou fazer um ensaio clínico randomizado. Bom, é importante vocês entenderem também a diferença entre estudos retrospectivos e estudos prospectivos. Qual que é a diferença? Retrospectivo, eu vou pegar o passado. Prospectivo, futuro. Então, basicamente, a gente vai analisar isso. Eu vou estar investigando, né? E no prospectivo, eu vou partir do presente em direção ao futuro. Eu não sei ainda o que vai acontecer. Quando eu estou falando do retrospectivo, eu vou pegar a minha investigação, mas eu vou analisar o quê? O passado. Então, eu vou voltar no passado para poder saber o que aconteceu. Ou seja, no prospectivo, eu consigo dar causa para o efeito. No retrospectivo, o contrário. Eu vou partir da causa e vou em busca do efeito. Então, agora vamos falar sobre cada um desses estudos. Vamos começar, então, sobre os estudos observacionais. Dentro dos estudos observacionais, vamos primeiro falar dos estudos descritivos. Geralmente, o primeiro passo, então, em uma investigação epidemiológica é a descrição. Então, geralmente, eu começo com o estudo descritivo para poder conseguir descrever o estado de saúde da comunidade, e isso a partir de dados rotineiramente coletados. Então, por exemplo, se eu quero utilizar dados secundários, o prontuário de um paciente, por exemplo, eu tenho como fazer um estudo descritivo. Ou eu posso utilizar dados primários. O que seriam esses dados primários? Vou elaborar um questionário, vou elaborar uma entrevista, vou pegar um questionário já validado e vou aplicá-lo. Então, eu vou ter dados primários. Dados secundários eu posso pegar de um prontuário de um paciente ou de alguma base de dados, o DataSUS, por exemplo. Os estudos, eles são puramente descritivos, né, e eles não tentam analisar possíveis associações entre exposições e efeito. Então, eu vou apenas descrever. Exemplo, um estudo que analisou a taxa bruta de mortalidade materna na Suécia entre 1750 e 1975. Então, aqui eu tenho o número de óbitos por 100 mil nascidos vivos durante um período de tempo. Então, de 1750 até 1975, analisando, então, essa taxa bruta de mortalidade materna. Isso aqui é um estudo descritivo. Eu consigo visualizar que essa taxa de mortalidade na Suécia, durante esse período, está caindo. Provavelmente, se eu fizer um cálculo estatístico aqui de tendência, eu vou verificar essa tendência de queda. Porém, eu não consigo saber o porquê que está caindo. Por que está tendo, né? Por que teve esse decréscimo nessa mortalidade materna durante esse período? Esse estudo ele só descreve. Outro exemplo, taxa de mortalidade padronizada por idade para doenças cardíacas no mundo, né? Em diferentes países, entre 1950, então eu observo aqui nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Canadá,
Brasil, Federação Russa. Eu observo que nesses países aqui, entre 1950 e 2002, eu também tive uma queda nessa mortalidade por doença cardíaca, exceto aqui na Federação Russa. Mas o motivo também a gente não consegue analisar através desse estudo. Então, de forma resumida, esses estudos observacionais descritivos, primeiro, eles não fazem associações. Então, eu vou descrever o fato, eu não vou fazer associação e eu não vou fazer nenhum tipo de intervenção. Eu posso descrever um único indivíduo quando eu tenho, por exemplo, um relato de caso. Então, eu quero relatar um caso, eu vou relatar um indivíduo. Ou eu posso fazer uma série de casos. O que seriam essa série de casos? Um grupo pequeno de indivíduos. Geralmente, quando que eu utilizo esses dois tipos de estudos, relato de caso e série de casos? Apenas para eu descrever uma patologia rara, uma síndrome rara, um assunto que ainda não é bem conhecido. Não se justifica fazer um relato de caso ou uma série de caso para poder descrever alguma patologia ou algum tratamento que já é conhecido. Então, eu vou sempre utilizar para casos raros. Então, é importante para doenças novas, ou para doenças não corriqueiras, ou para alguma manifestação rara que eu observar naquele paciente, ou associação de doença. Então, tem que ser alguma coisa nova, alguma coisa interessante. É uma fonte de hipóteses sobre a apresentação, sobre o risco, sobre o prognóstico e o tratamento de doenças. Quais são as principais limitações desse tipo de estudo? Primeiro, que os indivíduos observados, eles são altamente selecionados. As observações de situações incomuns, evolução atípica, resultado inesperado, porque quando eu estou falando de alguma condição incomum, de alguma, digamos, alguma novidade, algum caso raro, eu não sei como que vai ser esse caso. Então, pode ter alguma evolução atípica, pode ter um resultado totalmente inesperado da minha previsão. Poucas observações, pode ter um viés do pesquisador e falta de um grupo controle. Bom, nós vamos falar agora dos estudos ecológicos, que são estudos de correlação. Lembrando que o estudo ecológico, alguns autores consideram ele como um estudo descritivo, outros autores vão considerá-lo como estudo analítico. Os estudos ecológicos, eles são estudos que são úteis para poder gerar hipóteses. Então, as unidades de análise vão ser grupos de pessoas. Eu deixo de analisar o indivíduo, como no estudo de caso e na série de casos, e passo a fazer uma análise de grupo de pessoas. Exemplo, foi encontrada uma associação entre a média de vendas de droga antiasmática e a ocorrência de um número elevado de óbitos por asma em diferentes províncias da Nova Zelândia. Isso aqui foi um exemplo de um estudo ecológico, um estudo de correlação. Bom, então essas observações, elas deveriam ser testadas levando-se em conta todos os possíveis fatores de confusão, né, para poder tentar reduzir ao máximo as possibilidades de outras características. Então, por exemplo, a severidade da doença em diferentes populações, né, para tentar excluir que essa severidade não seja responsável por essa associação. Esses estudos ecológicos, eles também podem ser feitos comparando-se populações. Então, eu posso pegar várias populações em diferentes lugares, na mesma linha temporal, ou eu posso pegar uma série temporal comparando-se a mesma população em diferentes momentos. Então, eu tenho essas duas formas de fazer. Ou eu pego várias populações ao mesmo tempo, né, diferentes lugares ao mesmo tempo, ou eu pego uma mesma população
e analiso ela durante vários anos, então eu sigo uma linha temporal. Essa é a principal característica de um estudo ecológico. Então, os estudos de série temporal, eles podem reduzir esse efeito de confusão causado pelo nível socioeconômico, né? Porque um grande problema nesses estudos ecológicos é que a gente, às vezes, não avalia esse nível socioeconômico. Então, se o período de tempo em um estudo de série temporal ele for muito curto, por exemplo, um estudo de série temporal diária, porque quando eu falo tempo, eu posso pegar anos, mas eu posso pegar dias, eu posso pegar horas, o fator de confusão ele vai ser praticamente zero, né? E os participantes do estudo, eles servem como seus próprios controles. Exemplo, isso aqui é um estudo ecológico que foi feito em Paris para poder avaliar os óbitos durante a onda de calor em 2003. O que eles verificaram? Aqui nós temos a temperatura máxima, empontilhado a temperatura mínima diária, né? Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita, olha a linha temporal, 28 dias, e eles foram avaliando quantas pessoas morreram, né? O número de excesso de óbitos diários. E que eles chegaram aqui à conclusão? Que durante essa onda de calor, teve um aumento dos óbitos. Então, o aumento da taxa de mortalidade durante essa onda de calor na França mostrou-se correlacionado ao aumento da temperatura. Foi a única coisa que eles avaliaram. Porém, eles não avaliaram o aumento diário da poluição do ar, que também pode ter sido um outro fator que pode ter contribuído para o aumento do número dessas mortes. Então, esse aumento dos óbitos, ele ocorreu principalmente na população idosa, sendo a causa básica da morte frequentemente registrada, né? E as causas foram em decorrência a doença cardíaca ou doença pulmonar. Então, esses estudos ecológicos, eles são estudos fáceis de serem realizados, porém difíceis de se interpretar. Por quê? Raramente é possível encontrar explicações para os resultados obtidos. Então, em geral, esses estudos ecológicos, eles se baseiam em dados coletados com outros propósitos. Então, às vezes, você vai pegar um dado de rotina, um dado secundário desse paciente. Então, eu vou ter dados de diferentes exposições e de fatores socioeconômicos que, às vezes, nem foram registrados, nem estão disponíveis. Então, nesses estudos ecológicos, muitas vezes eu aproveito um dado que foi pego para outro estudo, para um outro propósito, e faço um estudo ecológico. Fácil de realizar, porém eu não consigo ter uma facilidade na interpretação dos resultados. Bom, então, além disso, uma vez que a unidade de análise é uma população ou um grupo populacional, a relação entre exposição e efeito no nível individual, ele não vai poder ser estabelecido. Por quê? Eu não estou analisando indivíduo, eu estou analisando grupo. Esses estudos ecológicos, um grande atrativo deles é que eles podem ser utilizados dados de diferentes populações, né, com características muito diferentes, ou extraídos de diversas fontes de dados. Como eu falei para vocês, a gente pode pegar no mesmo período de tempo, né, no mesmo tempo, várias populações diferentes. Mas a gente tem a famosa falácia ecológica. O que seria uma falácia ecológica? Falácia é um viés, né? Então, esse viés, ele ocorre quando são tiradas conclusões impróprias com base em estudo ecológico. Então, o viés, ele ocorre porque a associação observada entre as variáveis no nível de grupo não representa necessariamente a associação existente no nível individual. Então, esse viés, essa falácia ecológica, ela entra muito associada com essa dificuldade de interpretação que esse estudo ecológico traz. Ele traz um resultado, mas nem sempre a gente consegue fazer essas correlações com muita facilidade. Exemplo,
A mortalidade neonatal e materna está associada à falta de atendimento qualificado durante o parto. Isso aqui foi um estudo ecológico que avaliou a mortalidade materna e a mortalidade neonatal de diversos países. Então, aqui eu tenho os países, Europa, Américas, vários continentes, né? Europa, América, Oeste do Pacífico sem a China, Leste do Mediterrâneo, Sudeste da Ásia, Sudeste da Ásia, África. Então, aqui eu tenho a porcentagem de nascimentos sem atendimento qualificado durante o parto, com as taxas de mortalidade. Então, eu tenho aqui a taxa de mortalidade materna e a taxa de mortalidade neonatal. Por esse gráfico, a gente consegue perceber que, à medida que foi aumentando os nascimentos sem atendimento qualificado durante o parto, eu tive um aumento também da mortalidade materna e da mortalidade neonatal. Então, aqui eu tenho um exemplo de estudo ecológico. Tem um estudo muito famoso que foi realizado no século XIX por Emile Durkheim. Ele descreveu uma associação ecológica positiva entre a proporção de indivíduos de religião protestante e as taxas de suicídio, né? Isso em várias províncias da Prússia. Nesse estudo dele, o que ele observou? Qual religião era a pessoa e taxa de suicídio. Então, ele concluiu que os protestantes eles tinham uma maior probabilidade de se suicidarem do que os católicos. Essa foi a conclusão. Mas olha o grande problema desse estudo, o grande problema desse viés, dessa falácia ecológica. Era uma província que a maioria da população era protestante. Então, se eu tenho uma província que a maioria da população é protestante, eu vou ter esse dado de maior suicídio entre os protestantes. Então, acaba sendo o quê? Um viés, uma falácia ecológica. Então, ele não poderia ter essa afirmação diante desse estudo. Então, a conclusão dele ele foi factível, a inferência causal não foi. Por quê? Poderiam ter sido os católicos em províncias predominantemente protestantes a cometer os suicídios. Então, se eu tenho uma província que eu tenho mais protestantes, eu vou ter esse viés. Então, isso aqui foi um estudo famoso que mostra essa falácia ecológica. Então, de forma bastante resumida, um estudo ecológico são estudos em que a unidade de análise vai ser uma população ou um grupo de pessoas que geralmente pertence a uma área geográfica definida. Um estado, uma cidade, um país, e procuram avaliar como os contextos social e ambiental podem afetar a saúde de grupos populacionais. Quais são as vantagens desses estudos? Eles são estudos rápidos, são estudos baratos, eles podem avaliar efeitos contextuais, eles geram novas hipóteses e eles também testam rapidamente novas hipóteses. Quais são as desvantagens desse tipo de estudo? Não é possível associar exposição e doença no nível individual, porque eu estou avaliando grupo populacional. E a dificuldade de controlar fatores de confusão. Então, as exposições, elas são medidas médias da população e não valores individuais reais. Bom, e agora nós vamos falar dos estudos analíticos. Os estudos transversais, caso controle, estudo de corte. Vamos começar então com o estudo transversal. Quando que eu vou utilizar um estudo transversal? Quando eu quero medir prevalência da doença. Então, estudo de prevalência, eu faço um estudo transversal. As medidas de exposição e de efeito, né, no caso da doença, vão ser realizadas ao mesmo tempo. Eu sempre falo que o estudo transversal, ele é uma fotografia da situação. Então, eu vou fazer uma única análise ali, ó, pontual, como se fosse um recorte daquela situação. Então, não é fácil avaliar as associações encontradas nesse estudo. Qual que é a questão-chave? Saber se a exposição precede ou é consequência do efeito. Então,
Quando eu falo que eu vou medir a prevalência, por exemplo, eu vou pegar naquela população quantas pessoas, qual que é a prevalência, por exemplo, de diabetes mellitus. Não me interessa se essa pessoa tem diabetes há 5 anos, há 10 anos, ou se ela acabou de descobrir que ela é diabética, porque eu estou vendo prevalência, casos novos e casos antigos. Então, estou fazendo um recorte daquele momento. Os estudos transversais, eles são baratos, eles são fáceis de conduzir e eles são úteis, então, na investigação das exposições, que são características individuais fixas, né? Pode ser um grupo étnico ou um grupo sanguíneo, por exemplo. Na investigação de surtos epidêmicos, a realização de um estudo transversal medindo diversas exposições, geralmente é o primeiro passo para poder determinar a causa. Esses estudos transversais, eles são extremamente úteis, principalmente para poder avaliar as necessidades em saúde da população. Porque se eu consigo verificar a prevalência de determinada patologia, eu consigo ver quais são as necessidades daquela população. E ele é um estudo super rápido e barato. Os dados provenientes, então, dessas pesquisas transversais repetidas, né, com amostragem aleatória e definições padronizadas, eles vão fornecer também indicadores úteis de tendência. Cada pesquisa feita nesse formato, ela deve ter um propósito muito claro. Então, para ser válida, a pesquisa precisa ter um questionário bem elaborado, uma amostra de tamanho apropriado e uma boa taxa de resposta. Então, qualquer pesquisa que vocês vão fazer, aplicando-se um questionário elaborado pelo próprio investigador, ou algum questionário padronizado, vocês vão lá, levam um questionário, a população, né, a amostra do estudo, preenche esse questionário, devolve, vocês vão analisar esse questionário, é um estudo transversal, né? É uma foto. É o único contato que você vai ter ali. Você vai analisar aquela situação. É uma pesquisa feita em vários países, né? Vários países, então, conduzem esse tipo de pesquisa transversal regular, com uma amostra representativa de sua população. Essas pesquisas, elas conseguem enfatizar as características pessoais e demográficas, doenças e hábitos relativos à saúde. A frequência de doenças ou outras características são examinadas geralmente nesses estudos em relação à idade, à etnia, a sexo, a fatores socioeconômicos. Então, essas pesquisas transversais sobre fatores de risco para doenças crônicas, eles estão sendo conduzidos em diversos países. Então, de forma resumida, um estudo transversal, ele é o retrato da situação. Então, é uma determinação simultânea do fator de interesse e do desfecho em investigação, numa população bem definida em um determinado momento. Então, a gente define a população, define o momento e faz ali uma foto, um retrato dessa situação. Então, é utilizado para avaliar se existe relação entre as variáveis. E é importante, como eu disse, para poder avaliar a prevalência das doenças. Bom, e aí eu consigo analisar o presente, né? Eu consigo verificar os doentes expostos e não expostos, e os não doentes expostos e não expostos. Então, esses estudos observacionais analíticos, né, os transversais, alguns exemplos. Estudo de utilização de medicamentos, análise de prevalência de determinado evento. A vantagem, mais rápido e barato de ser realizado, e ele gera hipóteses de associação. Desvantagem, ele só gera a hipótese, porém ele não testa a hipótese, porque eu estou verificando as variáveis simultaneamente. Bom, outro estudo transversal são os estudos de caso e controle. Esses estudos de caso e controle,
eles são uma forma simples também para poder estar investigando a causa das doenças, principalmente se eu tenho uma doença rara. Então, nesse tipo de estudo, eu vou ter pessoas com a doença, né? A gente está usando doença aqui, mas pode ser qualquer desfecho, qualquer variável de desfecho. E um grupo controle, que seria um grupo de comparação ou referência. E esse grupo controle tem que ser um grupo de pessoas não afetadas pela doença ou pela variável de desfecho. É muito importante, quando eu vou fazer um estudo de caso e controle, eu parear minha amostra, ou seja, eu vou pegar casos e controles da mesma população, que estão com a mesma, de repente com a mesma exposição, ou que têm a mesma, o mesmo intervalo de idade, a mesma faixa etária. Então, eu preciso parear os meus casos e os meus controles. Então, a ocorrência de uma possível causa é comparada entre casos e controles. Os investigadores, eles vão coletar dados sobre a ocorrência da doença em um determinado momento no tempo e sobre a ocorrência de exposições em algum momento do passado. Os estudos de caso e controle são estudos longitudinais, porque vai ter um certo acompanhamento, porém, eles são estudos retrospectivos. Por quê? Porque eu vou buscar no passado essa exposição. Então, se eu tenho um paciente doente, eu vou pegar a exposição no passado. Ele tem essa doença, ele desenvolveu essa patologia, essa enfermidade, por quê? Alguma causa relacionada ao passado. Aqui, um exemplo, né? O delineamento de um estudo de caso e controle. Então, eu vou ter aqui uma população. A partir dessa população, eu vou definir meus casos, que são as pessoas com a doença, e meus controles, que são as pessoas sem a doença. Isso aqui, gente, pode ser relacionado a qualquer doença. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vou pegar como casos crianças de uma creche que estão com diarreia. Então, o que vai ser meu caso? Crianças de um determinado local que estão com diarreia. Quem serão meus controles? As crianças desta mesma creche que não estão com diarreia. Então, eu tenho o caso e tenho o controle. E eu quero pensar o que pode ter provocado essa diarreia. Então, eu vou pensar nas minhas exposições. Eu estou achando que essas crianças tiveram diarreia porque comeram uma maionese no almoço. Então, a minha exposição vai ser essa. Vai ser esse alimento, a maionese. Então, o que eu vou fazer? Dessas crianças que estão com diarreia, eu vou analisar quem comeu, né, essa maionese, que seriam os expostos, e quem não comeu essa maionese, que seriam os não expostos. Da mesma forma, eu vou pegar esse controle, que são as crianças que não estão com diarreia, e vou analisar as expostas, as que comeram maionese, e as que não comeram maionese. Então, nesse formato, eu vou ter um estudo de caso e controle. Então, como eu falei para vocês, como que vai ser essa seleção de caso e controle? A seleção de caso devem representar todos os casos de uma determinada população. Os casos são selecionados com base na doença e não na exposição, como eu dei o exemplo anterior para vocês. Então, vou pegar as crianças com diarreia. Os controles, pessoas sem a doença. Então, eu não vou verificar quem, inicialmente, quando eu for escolher meu caso e meu controle, eu não vou ficar preocupado em relação à exposição. Eu só quero saber quem teve a doença e quem não teve. A tarefa mais difícil é selecionar os controles. Por quê? Porque esses controles, eles precisam representar a prevalência de exposição na população de onde os casos foram originados. Por isso que a gente tenta fazer esse pareamento do caso e controle. Então, buscando, assim, pessoas com a mesma faixa etária, com os mesmos hábitos e no mesmo ambiente. Então, a escolha desses casos e controles não deve ser influenciada pelo nível de exposição.
né? Esse nível de exposição, ele tem que ser determinado da mesma maneira, por isso que eu pego de forma aleatória. Não é necessário que casos e controles incluam toda a população, né? A gente pode pegar o quê? Um subgrupo. Eu quero avaliar, por exemplo, só pessoas idosas? Não, vou avaliar só homens, só mulheres, então eu posso subdividir esse grupo, desde que eu tenha um pareamento. Se o meu caso eu vou pegar só mulheres, no meu controle eu também vou ter só mulheres. Então, os controles deveriam representar pessoas que seriam incluídas no estudo como casos, né, se eles tivessem desenvolvido a doença. Então, idealmente, os estudos de caso e controle, eles usam casos novos, né, os casos incidentes, para poder evitar a dificuldade de separar fatores relacionados à causalidade e à sobrevida. Então, na maioria das vezes, a gente vai pegar casos novos. A não ser alguns casos, por exemplo, que a gente pega prevalência. Por exemplo, estudos de caso e controle para malformação congênita. Se é uma malformação congênita, você vai pegar os indivíduos que tiveram a malformação congênita, que acaba sendo um estudo, você acaba pegando dentro desses casos as prevalências. Os estudos de caso e controle, eles podem estimar o risco relativo de uma doença. Então, eles não conseguem determinar a incidência absoluta da doença, mas a gente consegue já pensar no risco. Então, qual seria o risco de desenvolvimento daquela doença? A exposição é um aspecto extremamente importante nesse estudo de caso e controle, porque a gente precisa pensar nessa exposição, determinar o início e a duração dessa exposição, tanto para os casos quanto para os controles. Então, no delineamento desse tipo de estudo, o nível de exposição de casos, ele é usualmente determinado após o desenvolvimento da doença. Por isso que a gente fala que a gente pega dados retrospectivos, né? Como? Questionando. Então, vou voltar lá naquele exemplo que eu dei para vocês. A criança teve diarreia. Então, primeira coisa, meu caso, criança com diarreia. Meu controle, criança sem diarreia. A exposição, eu quero avaliar a exposição como a ingestão de maionese. Eu vou perguntar, porque ela já comeu. Por isso que a gente fala retrospectivo. Então, eu preciso perguntar, você comeu sim ou não? A gente pergunta, né? Sim ou não? E aí eu consigo ver essa exposição. Quais crianças foram expostas a esse fator. E aí a gente tem que lembrar que a resposta do informante pode ser influenciada pelo conhecimento das hipóteses sob investigação ou pela experiência que tem sobre a doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de viés. Então, eu vou perguntar, mas sem deixar o indivíduo que está participando da pesquisa ter conhecimento de quais são as minhas hipóteses. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né? Que é a associação entre o consumo recente de carne e enterite necrotizante na Papua Nova Guiné. Um estudo de caso controle, no qual eu vou ter, o meu caso, são pessoas que têm enterite necrotizante. Qual que é a minha exposição? Ingestão recente de carne. Então, a gente precisa montar uma tabelinha. Como que eu vou montar essa tabela? Enterite necrotizante, sim ou não? Então, pessoas que desenvolveram a enterite necrotizante e que não desenvolveram. Relacionada à exposição, que no caso aqui é ingestão recente de carne. Então, pessoas que desenvolveram enterite necrotizante e que comeram carne recentemente, 50. Desenvolveram enterite e não comeram carne, deu 11. Não desenvolveram enterite e comeram carne, 16. Não comeram carne e não desenvolveram a doença, 41. Então, aqui eu tenho uma tabela na qual eu consigo observar, eu consigo calcular, a partir dessa tabela, o risco relativo. Um exemplo bem clássico nesse tipo de estudo de caso controle
é esse aqui da talidomida. É um exemplo clássico, que foi descoberta da relação entre a talidomida e defeitos dos membros do corpo em bebês nascidos na República Federal da Alemanha entre 1959 e 1960. Esse estudo ele foi realizado em 1961. Ele comparou crianças afetadas com crianças normais. Então, vamos lá. Quem foram os casos? Casos, crianças afetadas. Controle, crianças normais. Qual foi a exposição? A talidomida. Então, das 46 mulheres que tiveram bebês com malformação típicas, 41 haviam tomado talidomida entre a quarta e a nona semana de gestação. Enquanto que nenhuma das 300 mães do grupo controle, que tiveram crianças normais, haviam ingerido essa droga nesse período. Então, o momento exato da ingestão da droga foi crucial para determinar a relevância da exposição. Então, a exposição foi ingestão de talidomida entre a quarta e a nona semana. Então, fez aquela mesma tabelinha para poder descobrir que a ingestão da talidomida nesse período desenvolveu, né, fez com que as crianças nascessem com má formação fetal. Um clássico estudo de caso controle. Então, de forma bem resumida, no estudo de caso e controle, parte-se de indivíduos com doenças, que seriam os casos, então vou pegar os indivíduos doentes, e os sem doenças, que seriam os controles. E busca no passado a presença ou a ausência do fator de exposição. Então, compara-se os grupos para poder investigar a associação entre o evento de interesse e alguns preditores. São importantes para poder analisar doenças raras e situações de surtos ou agravos desconhecidos. Então, a gente utiliza muito para surtos, inclusive alimentares. Vantagens. É um estudo rápido, de baixo custo, de fácil execução, pode analisar vários preditores simultaneamente, é um estudo inicial para novas hipóteses, é um estudo ético. Desvantagens: dificuldade de seleção dos controles, às vezes as informações incompletas, vieses de informação e de seleção. Por exemplo, nós fizemos, o exemplo que eu dei é uma coisa rápida, né? Você comeu ou não comeu? Mas pode ter um viés, inclusive, de memória. Às vezes o paciente não lembra, né, da exposição, se ele esteve ou não exposto. Então, é um viés, é uma desvantagem. Fatores de confusão, impossibilidade de cálculo direto da incidência entre expostos e não expostos, né, e por decorrência do risco relativo, não avalia a frequência dos eventos, e ele é retrospectivo. Então, a exposição pode ser difícil de ser avaliada, que entra nesse viés de memória que eu falei para vocês. Às vezes o paciente não se lembra, porque a gente vai ter que, nós vamos depender da memória dele. As etapas desse tipo de estudo. Primeiro, eu preciso estabelecer a população, os critérios de inclusão e de exclusão, os casos, que seriam os pacientes doentes, selecionar os controles, como eu falei para vocês, sempre pensando nesse pareamento entre sexo, idade, nível social. Então, eu preciso parear meu caso controle e medir as exposições, que pode ser através de um questionário, de um registro médico, de alguma investigação. Então, eu vou ter aqui no presente os doentes e não doentes e vou avaliar a exposição no passado. Por isso que a gente fala aqui retrospectivo. E aí a gente consegue, como eu falei para vocês, calcular a razão de odds, que é o risco relativo. Então, o que seria essa razão de odds? Associação entre uma exposição e uma doença, em um estudo de caso e controle. Então, a gente consegue calcular essa razão de odds. O que seria? É a razão do odds de exposição entre os casos, dividido pelo odds de exposição entre os controles. Então, basicamente, voltando naquele exemplo, como que eu calcularia esse risco relativo, né?
essa razão de odds. Eu vou pegar o número de pessoas, né, de casos, o número de casos expostos, vou dividir pelo número de casos não expostos. Então, vou pegar essa razão de casos dividido pelo número de controle expostos, dividido pelo número de controle não expostos. Ou seja, eu vou fazer a razão aqui dos controles expostos pelos não expostos, que está aqui, ó, 50 dividido por 11, dividido por 16 vezes 41. Então, o que eu vou fazer? Quando eu faço esse tipo de divisão, eu vou multiplicar, no caso, o numerador pelo denominador de um, dividido pelo numerador vezes o denominador do outro. Ou seja, para facilitar, eu venho nessa tabelinha que eu montei e faço um X. Então, eu vou pegar 50 vezes 41, dividido por 11 vezes 16. Esse é meu odds. Esse é meu risco relativo. Então, o que eu posso chegar à conclusão a partir dessa tabela? Que os expostos, né? Qual que seria meu risco relativo? 11,6% de risco relativo das pessoas que ingeriram carne desenvolverem a doença. Então, isso aqui é um exemplo de estudo de caso controle. Agora nós vamos falar dos estudos de corte. Os estudos de corte, eles são estudos longitudinais. Eles são estudos de incidência. Por quê? Eu vou partir de um grupo de pessoas não doentes. Então, vou pegar uma população e vou avaliá-la durante um período de tempo. Então, o estudo de corte, ele é como se fosse um filme, porque eu vou fazer um acompanhamento. Tanto é que ele é chamado também de estudo longitudinal ou follow-up. Então, eu vou fazer um acompanhamento. Então, eu vou começar de um grupo de pessoas livres da doença, né? Essas pessoas, elas podem ser classificadas em subgrupos, de acordo com a exposição a uma causa potencial da doença ou desfecho sob investigação. Mas eu pego um grupo e vou acompanhar ao longo do tempo para eu poder ver o que vai acontecer com esse grupo. Então, as variáveis de interesse, elas são especificadas e medidas, e a corte inteira acompanhada com o objetivo de ver o surgimento de novos casos, né? Por isso que a gente fala que ele é um estudo que vai definir incidência. Então, eu vou pegar esse grupo e depois eu vou avaliar essa exposição deles. Então, em virtude dos dados coletados fazerem referências a diferentes pontos no tempo, os estudos de corte são longitudinais, fato que os torna semelhantes aos de caso e controle. Então, aqui, qual que é a diferença? Vamos lembrar que no caso controle, ele vai ser retrospectivo. Aqui não, aqui eu vou pegar a população, eu vou pegar um grupo de pessoas sem a doença e depois é que eu vou avaliar quem estava exposto, quem não estava exposto. Dos expostos, quem desenvolveu a doença, quem não desenvolveu. Dos não expostos, quem desenvolveu a doença e quem não desenvolveu. Isso aqui, ele é um estudo que demora muito mais tempo. Então, ele é um estudo que sai muito mais caro. Ele é um estudo que me traz mais informações, né? Então, ele vai me trazer informações de causas, por exemplo, porém, ele é um estudo mais longo. Então, os estudos de corte, eles fornecem a melhor informação sobre a etiologia das doenças. Então, se eu quero saber a etiologia das doenças, eu preciso de fazer um estudo de corte. Ele é um estudo que sai caro. Por quê? Porque ele requer longos períodos de acompanhamento. Então, eu preciso pensar no tempo que essa doença pode aparecer depois de uma exposição prolongada. Então, são estudos que vão demorar 20,
né, 10, 20, 30 anos nesse estudo de corte. Então, eu tenho que acompanhar essa população durante muito tempo. Então, exemplos. O período de indução para a leucemia causado por radiação. Então, eu preciso de um tempo de muitos anos para poder acompanhar isso aqui. Então, outro exemplo, tabagismo. Muitas pessoas têm o hábito do tabagismo estável e as informações sobre as exposições no passado podem ser coletadas no momento da definição da corte. Então, eu posso ter uma corte prospectiva, mas eu posso ter uma corte também retrospectiva. Isso aqui é um exemplo típico, né, um exemplo clássico de um estudo de corte, que foi um estudo sobre a saúde das enfermeiras. Então, primeiro, o alto custo de uma corte é o fator que mais dificulta a realização desse tipo de estudo. Alto custo, principalmente devido ao tempo. Então, em vista disso, alguns métodos têm sido desenvolvidos para poder torná-los mais baratos. Então, em 1976, 121.700 enfermeiras casadas com idade entre 30 e 55 anos iniciaram a pesquisa de saúde das enfermeiras. Então, a cada 2 anos, questionários auto-aplicáveis eram enviados para essas enfermeiras que forneciam informações sobre comportamento saudável, história médica e reprodutiva. A proposta inicial desse estudo de corte foi avaliar os efeitos do uso de anticoncepcional oral sobre sua saúde. Os investigadores testaram seus métodos em um pequeno subgrupo da corte e obtiveram informações sobre o desfecho de doenças através das informações rotineiras de saúde. Então, além de estudar a relação entre o uso de contraceptivos orais e o risco de câncer de mama e ovário, eles também puderam avaliar a ocorrência de outras doenças nessa corte, né? Doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e a relação entre o fumo e o risco de AVC. Então, o AVC, ele é uma causa relativamente comum de óbitos, sua ocorrência é rara entre mulheres jovens. Então, gente, olha só, isso aqui é um exemplo de uma corte grande, 121.700 enfermeiras. Então, como que aconteceu essa viabilidade para o desenvolvimento desse estudo? Para reduzir custo, um questionário autoaplicável a cada 2 anos. Então, eu consigo avaliar essa corte durante muito tempo, porque o custo nesse formato é baixo, continua sendo uma corte. Então, o estudo de corte, ele recruta pessoas saudáveis no seu início, então a gente consegue avaliar vários desfechos. Às vezes, igual o exemplo anterior, queria avaliar o desfecho, a exposição era o anticoncepcional, e queria avaliar o que esse anticoncepcional poderia causar. Mas eu posso, ao longo desse estudo, descobrir outros desfechos. Outro exemplo, o estudo de corte de Framingham, que foi iniciado em 1948, também um estudo clássico, e ele investigou fatores de risco para um grande número de doenças, incluindo doenças respiratórias, cardiovasculares e alterações musculoesqueléticas. Nós temos também estudos de corte histórica. Então, esses estudos de corte histórica também são na intenção de reduzir custo. Então, os custos, eles podem ser reduzidos nesse formato. Por quê? As pessoas vão ser identificadas a partir de registros de exposição no passado. Exemplo, entre membros das Forças Armadas, né, que tiveram expostos a resíduos radioativos em locais de testes de bombas nucleares, visando examinar o seu possível papel causal no desenvolvimento de um câncer nos últimos 30 anos. Então, pegou uma corte histórica, pegou uma corte retrospectiva. Então, por que é chamado de estudo de corte histórica? Porque todos os dados, tanto sobre a exposição quanto sobre o efeito, sobre as doenças, foram coletados antes do início do atual estudo. Então, geralmente,
para estudos de câncer ocupacionais, a gente faz uma corte retrospectiva, uma corte histórica. Então, de forma resumida, o estudo de corte é um estudo longitudinal. Então, diferente de um estudo transversal, que eu vou ter um retrato daquela situação, no estudo de corte nós vamos ter um filme, um acompanhamento dessa situação. Então, sempre partindo de grupos com ou sem o fator de exposição e que ainda não desenvolveram desfecho de interesse. Então, esses grupos vão ser seguidos longitudinalmente até a gente observar ou não o desfecho. Então, vai focar mais diretamente os fatores relacionados ao desenvolvimento do evento. Vão ser importantes para avaliar a incidência de doenças, e esses estudos de corte, eles também estabelecem, então, a etiologia e os fatores de risco para o desenvolvimento de determinada doença. Exemplo, o acompanhamento de fumantes para avaliar o desenvolvimento ou não de câncer. Então, eu posso fazer uma corte só de fumantes. Eu vou pegar uma corte de fumantes, vou avaliar uma vez ao ano, durante 10, durante 20 anos, eu determino o tempo, e vejo desses fumantes quais desenvolveram o câncer e quais não desenvolveram. Então, eu tenho uma corte prospectiva. Poderia utilizar esse mesmo exemplo e fazer uma corte retrospectiva? Sim. Como? Eu vou pegar pacientes que desenvolveram câncer e vou analisar quanto tempo eles fumaram. Também pode ser uma corte retrospectiva. Então, pacientes que desenvolveram câncer e que não desenvolveram câncer, mas fumantes. Então, vou avaliar esse histórico. Mas a maioria das cortes, a gente pensa em cortes prospectivas. Então, como que é feito? Primeiro, a gente estabelece a corte de pessoas livres da doença, né? Determina os expostos e os não expostos. Então, eu consigo essa possibilidade de medir vários níveis de exposição. Pegar o exemplo lá dos fumantes. Então, eu vou pegar pessoas no geral que não têm câncer e vou fazer esse acompanhamento. A minha exposição, eu posso determinar geralmente o fumo. Então, dessas pessoas, eu vou ter pessoas que fumam e que não fumam. E o que eu quero verificar lá no final? Quem desenvolveu câncer e quem não desenvolveu, a partir dessa exposição ou não ao cigarro. Esse estudo, ele tem um grande problema. Como ele é um estudo que demanda muito tempo, a gente tem muitas perdas. Então, várias pessoas desistem da pesquisa ao longo do tempo. Então, eu já tenho que prever isso, né? A gente tem que acompanhar evitando perdas. Mas como esse indivíduo, ele é livre para retirar o seu consentimento a qualquer momento do estudo, sem que isso cause nenhum prejuízo, nenhum dano a ele, ele pode sair do estudo. Então, um estudo de corte sempre tem perdas. E diagnosticar a doença, né? De preferência, um investigador cego. Então, como eu falei para vocês, nós temos as cortes prospectivas. Na corte prospectiva, eu vou pegar aqui no presente indivíduos expostos e não expostos. Vou estudar ao longo dos anos para depois eu analisar quem adoeceu e quem não adoeceu. As vantagens dessa corte prospectiva. Eu vou ter uma sequência temporal de risco, né, de doença claramente estabelecida. Ele é um estudo ideal para poder avaliar a incidência da doença, a etiologia, o fator de risco. Então, o estudo prospectivo, ele aumenta a precisão e diversos resultados podem ser medidos. Desvantagens. Primeiro, caro. Um estudo caro. É um estudo demorado. Então, ele não é útil para doenças raras. Problema. Inclusão de casos subclínicos. Pode ter perda também durante o segmento, né? Essas desistências, essas perdas, pode ter morte. Exposição e não, expostos e não expostos podem ser diferentes.
Corte retrospectiva. Como que seria essa corte retrospectiva, então? Eu vou pegar os doentes e não doentes e vou analisar o passado. Então, eu vou analisar a exposição que eles tiveram no passado. Expostos e não expostos. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento de forma retrospectiva. Vantagens. Útil para doenças com longo período de latência. Por quê? Porque eu vou gastar menos recurso financeiro e menos recurso de tempo. Desvantagens. O controle limitado na obtenção da amostra e medição de variáveis e dados incompletos. E aí entra toda aquela questão também de viés de memória, né? Se eu estou investigando uma coisa do passado. Bom, só voltando então, eu também consigo no estudo de corte fazer o risco relativo, que seria essa tabelinha de doentes expostos e não expostos. Então, pessoas que desenvolveram a doença e não desenvolveram, estando expostas ou não expostas. Então, como que eu vou calcular o risco relativo? A razão entre a incidência da doença em expostos dividido pela incidência da doença em não expostos. Eu posso simplesmente pegar aqui, então, no risco relativo, A vezes D, dividido por P vezes C. Bom, aqui eu tenho uma tabela que traz as aplicações de diferentes tipos de delineamento observacionais. Então, quando que eu devo usar cada tipo de estudo? Como que vai ser meu método de escolha para esse estudo? Se meu objetivo, primeira coisa eu tenho que pensar no meu objetivo. Meu objetivo é uma pesquisa de doença rara. Olha só, que estudo que eu consigo fazer? Um estudo de caso e controle, né, seria o mais adequado. Ou um estudo ecológico. Eu não consigo pesquisar uma doença rara fazendo um estudo transversal ou de corte. Então, os mais adequados são esses. Pesquisa de causa rara. Se eu quero saber a causa, corte. Teste de múltiplos efeitos de causa, corte. Tudo relacionado à causa é corte. Estudo de múltiplos efeitos e determinantes. Eu posso fazer caso controle, seria o mais adequado. Em segundo lugar, um estudo de corte. Mensurações da relação temporal, corte. Mensuração direta da incidência, também corte, o mais adequado. Pesquisa de períodos prolongados de latência, caso controle. Então, sempre a gente tem que pensar qual que é o meu objetivo de estudo para depois eu determinar qual tipo de estudo eu vou fazer. E a gente precisa saber esse tipo de estudo para poder determinar qual vai ser a metodologia também do estudo. Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de estudos observacionais. Probabilidade de viés de seleção. Viés de seleção, eu vou ter grandes problemas nos casos e controles. Em segundo transversal, por último, corte. Viés de memória. Qual que seriam os estudos que mais me trazem viés de memória? Caso e controle e estudo transversal, que vou depender da memória do meu paciente. Perda de acompanhamento. Corte em primeiro lugar. Como é um estudo longo, eu posso ter uma perda nesse acompanhamento. E baixo, de forma baixa, caso e controle. Confundimento. Estudos ecológicos. Maior chance, maior probabilidade de confundimento. Tempo requerido, corte. Maior tempo requerido no estudo de corte. O custo mais alto, corte. Caso controle transversal vem aqui em segundo. E, por último, os estudos ecológicos. Bom, agora nós vamos falar sobre os estudos experimentais.
Então, como eu tinha falado anteriormente para vocês, os estudos experimentais é quando eu vou ter algum tipo de intervenção. Então, seria uma intervenção ou uma tentativa de mudar os determinantes de uma doença. Então, eu vou fazer um estudo experimental quando eu quero, por exemplo, cessar o progresso de uma doença, né? Então, eu posso apresentar um tratamento, ou uma exposição, ou um comportamento. Então, sempre que eu tenho um tratamento, sempre que eu tenho uma pesquisa referente a algum experimento, alguma intervenção que eu quero fazer nesses sujeitos que estão sendo pesquisados, eu tenho um estudo experimental. Esses estudos experimentais, eles podem ser de vários tipos. Um deles é o ensaio clínico randomizado. Então, o ensaio clínico randomizado, ele é um experimento, né, epidemiológico, com o objetivo de estudar os efeitos de uma intervenção. Então, os indivíduos, eles são selecionados aleatoriamente. Então, quando eu falo randomizados, é porque eu vou fazer uma seleção aleatória. E aí a gente divide em dois grupos, um grupo de intervenção e um grupo de controle. E depois, esses resultados vão ser avaliados. Então, sempre comparando esses dois grupos. É muito importante que esses indivíduos não saibam em qual grupo eles estão. Então, a gente faz essa seleção aleatória e ele não fica sabendo se ele faz parte do grupo de intervenção ou se ele faz parte do grupo controle. Então, aqui eu tenho a população, né? A partir dessa população, vocês vão fazer o cálculo amostral, aplicar os fatores de exclusão, os critérios de exclusão que vocês colocarem, para depois randomizar. Essa randomização em dois grupos, o grupo de intervenção, que é o grupo que vai receber o tratamento, e o grupo controle, que vai receber o placebo. Importante que eles não saibam em qual grupo eles vão estar. Tem uma outra possibilidade também de a gente fazer essa pesquisa duplo cego. Nem o paciente sabe e nem o pesquisador sabe em qual grupo esses pacientes estão. Então, só descobre após as análises. E depois, né, com o tempo, vocês analisam nesse grupo de intervenção quais são os pacientes, né, que têm a doença e sem a doença, e no grupo de controle também, que desenvolveram ou não a doença. Então, eles são estudos prospectivos, sempre para poder comparar uma determinada investigação com outra, né? Eu posso fazer por exemplo, dois medicamentos, dois tratamentos diferentes para poder comparar, ou com placebo. Ele é um tipo de desenho de estudo que é considerado padrão ouro para poder testar a eficácia de uma intervenção. Então, podem ser crossover, né? Todos os pacientes recebem os dois tratamentos e os pacientes servem como seus próprios controles, ou a gente fazer daquela forma randomizada, um grupo recebe o tratamento, o outro grupo recebe o placebo. Quais são as vantagens? A randomização, ela tende a balancear fatores prognósticos entre os grupos de estudo, permite coleta de informações detalhadas, as doses podem ser pré-determinadas pelo investigador, segue a mente dos participantes pode reduzir a distorção na aferição dos resultados, que é a questão do participante não saber em qual grupo ele está, se ele está recebendo o tratamento ou placebo. As desvantagens: capacidade de generalização externa reduzida, devido aos critérios de exclusão. É um estudo demorado, precisa de amostras grandes, tem um alto custo, pode apresentar problemas éticos, porque esse é um tratamento benéfico, e esse grupo que está recebendo placebo, então tem que ser eticamente muito bem avaliado. Os indivíduos podem não aderir às intervenções alocadas. São as desvantagens. Nós temos também os ensaios de campo. Os ensaios de campo, em contraste com os ensaios clínicos, eles envolvem pessoas que estão livres de doença, mas sob o risco de desenvolvê-las. Então, um ensaio clínico, eu muitas vezes vou pegar
grupos de pessoas doentes. O ensaio de campo, não. Pessoas que podem desenvolver alguma doença. Então, esses dados, eles são coletados no campo, né? Então, entre pessoas da população em geral. Geralmente, não se utilizam pessoas institucionalizadas nesse tipo de estudo. Então, uma vez que os participantes estão livres da doença e o propósito é prevenir a ocorrência de doença, mesmo entre aquelas de baixa frequência, esses ensaios de campo envolvem um grande número de pessoas, o que os torna caro e logisticamente complicado. Então, é um estudo bem caro. Um dos maiores ensaios de campo que já foi realizado foi justamente para poder testar a vacina Salk, né, que é a vacina para a prevenção da poliomielite. E esse estudo, na época, ele envolveu mais de 1 milhão de crianças. Os ensaios de campo, eles podem ser utilizados para avaliar intervenções que objetivam reduzir a exposição, sem necessariamente medir a ocorrência dos efeitos sobre a saúde. Então, como exemplo, né, diferentes métodos para proteção à exposição de pesticida têm sido testados dessa forma, com esse tipo de ensaio de campo. Outro exemplo, a medida de chumbo sérico em crianças. Então, estão sendo feitos ensaios de campo, mostrando que a exclusão do chumbo na composição de tintas utilizadas para pintar domicílio entra como um fator de proteção a essas crianças. Então, ensaios de campo ou de intervenção são semelhantes aos ensaios clínicos, só que a população estudada não são pacientes, e sim pessoas livres de doenças, né? Presumivelmente sob algum fator de risco, mas livres de doença. Os dados são coletados na população em geral, são mais caros e de maior duração de tempo. E eu tenho os ensaios comunitários. Esse tipo de experimento, os grupos de tratamento são comunidades, então eu não vou trabalhar com indivíduos, eu vou trabalhar com as comunidades. Então, esse delineamento, ele é apropriado para doenças que têm suas origens nas condições sociais, que aí tem como a gente separar essas comunidades, né? E que possam ser facilmente influenciadas por intervenções dirigidas ao comportamento do grupo ou ao indivíduo. Então, as doenças cardiovasculares entram como um bom exemplo de uma condição apropriada para ensaios comunitários, né? Muitas dessas doenças estão atualmente sob esse tipo de investigação. Quais são as limitações desses ensaios comunitários? Somente um pequeno número de comunidades pode ser incluído, né? E essa alocação aleatória das comunidades não é muito prática. Assim, outros métodos são requeridos para poder assegurar que quaisquer diferenças encontradas ao final do estudo possam ser atribuídas à intervenção, e não às diferenças inerentes às próprias comunidades. Além disso, é bem difícil isolar as comunidades onde a intervenção está sendo conduzida. Isso devido a mudanças sociais em curso, né? O custo desse tipo de estudo, ele é muito alto. Então, ele envolve a intervenção em nível de comunidade, ao invés de indivíduos. É utilizado para poder avaliar a eficácia e efetividade de intervenções que busquem a prevenção primária, através da modificação dos fatores de risco numa população. São conduzidos dentro de um contexto socioeconômico, de uma população naturalmente formada, como limitação, dificuldade de isolar uma comunidade. Bom, falamos brevemente, né, de forma bastante resumida, sobre os tipos de estudos epidemiológicos. Só que nós precisamos abordar um pouco sobre os erros, né, sobre os viés. Então, os erros potenciais em estudos epidemiológicos. Primeiro, o erro aleatório. Esse erro aleatório, ele ocorre quando o valor medido na amostra do estudo diverge devido ao acaso, né, do verdadeiro valor da população. Então, esse erro, a gente fala que ele pode acontecer de forma aleatória. Então, o erro aleatório, ele decorre de medida imprecisa da associação.
Esses erros aleatórios, eles podem acontecer por uma variação biológica individual, por erro de amostragem e também por erros de medida. Esse erro aleatório, ele nunca pode ser completamente eliminado, porque quase sempre o estudo é conduzido em uma pequena amostra da população. Porque quando nós vamos fazer algum estudo epidemiológico, a partir de uma população é calculado uma amostra e a gente vai estar trabalhando, vai estar estudando essa amostra. Então, toda pesquisa, ela pode ter um erro aleatório, justamente porque a gente está trabalhando com essa pequena amostra que é representativa, mas a gente pode cair nesses erros. Então, o erro de amostragem, ele decorre geralmente da falta de representatividade da amostra, que não contempla toda a variabilidade da população. Então, por mais que quando a gente faz esse cálculo amostral, a nossa tentativa é pegar de forma aleatória esses indivíduos, nem sempre eu consigo pegar indivíduos que realmente representem essa população. Por isso que esse erro existe. Uma das formas para poder reduzir esse tipo de erro é aumentando o tamanho da amostra. E essa variação individual, ela sempre ocorre, né? E nenhuma medida vai ser perfeitamente precisa. Então, esses erros de medida, eles podem ser reduzidos através do uso de protocolos rigorosos, da realização de medidas individuais, a mais precisa possível. E os investigadores também necessitam entender os métodos de medida que estão sendo utilizados no estudo e os potenciais erros que esses métodos também podem causar. O tamanho da amostra, ela precisa ser grande o suficiente, né, a fim de que o estudo tenha poder estatístico, para poder detectar essas diferenças importantes. Para poder calcular uma amostra, a gente precisa, então, do nível de significância estatística, né, para poder detectar essa diferença, do erro, né, o erro aceitável, ou a chance de não detectar um efeito real. Geralmente, a gente usa um nível de significância de 95%, com erro estatístico máximo de 5%, a magnitude do efeito sob investigação, a frequência da doença na população, o tamanho adequado dos grupos que estão sendo comparados. Eu tenho também o erro sistemático, que também é um viés, que vai ocorrer quando os resultados diferem de uma maneira sistemática dos verdadeiros valores. Então, um estudo com pequeno erro sistemático, a gente fala que ele tem uma alta precisão ou uma alta acurácia. E sempre a gente busca estudos com uma acurácia mais alta, uma precisão mais alta. E essa precisão, ela não é afetada pelo tamanho da amostra, porque essas fontes de erro sistemático, elas estão muito relacionadas ao viés de seleção desses indivíduos e ao viés de mensuração ou classificação desses indivíduos. No viés de seleção, esse viés ele ocorre quando há uma diferença sistemática entre as características das pessoas selecionadas para o estudo em relação àquelas que não foram selecionadas. Então, por isso que a gente fala muito de tentar parear esses grupos para eu poder ter menos viés de seleção. Então, uma fonte óbvia do viés de seleção ocorre quando os participantes são selecionados por conta própria, né? Quando é uma autosseleção. Se eu deixo essa autosseleção, eu caio nesse risco desse viés de seleção. Por quê? Pode ser que eles procurem participar dessa pesquisa porque eles estão doentes ou porque eles estão preocupados com uma determinada exposição. Então, acabo tendo esse tipo de viés. Exemplo, é bem comum que tabagistas aceitam participar de um estudo sobre seu hábito de fumar. Os que aceitam, eles são diferentes dos que não aceitam, porque geralmente os que não aceitam são os tabagistas mais pesados. Então, posso acabando tendo esse tipo de viés. Em um estudo sobre saúde infantil, nos quais a cooperação dos pais é necessária,
também ocorre esse tipo de viés de seleção, porque geralmente vão participar desse estudo talvez pais que estão mais preocupados com esse perfil de saúde infantil. Como exemplo, tem um estudo de corte de recém-nascidos, né, em Pelotas, é um estudo bem famoso, um estudo epidemiológico de corte bem famoso, que a proporção de crianças acompanhadas com sucesso até os 12 meses variou de acordo com o nível de renda dos pais. Então, isso aqui é um viés de seleção. Por quê? Os pais que tinham um nível socioeconômico melhor conseguiu participar desse estudo por mais tempo do que quem tinha um nível de renda menor. Então, acaba sendo um tipo de viés. Então, se os indivíduos que entraram ou permaneceram no estudo possuíam características diferentes daqueles que não foram inicialmente selecionados, ou que saíram antes de terminar o estudo, o resultado é uma estimativa enviesada da associação entre exposição e desfecho. Um importante viés de seleção, ele é introduzido quando a doença ou o fator em estudo por si só exclui a pessoa do estudo. Então, se eu coloco já como fator de exclusão, já é um tipo de viés de seleção também. Então, como exemplo, em uma indústria onde os trabalhadores estão expostos ao formaldeído, aqueles que mais sofrem por irritação ocular são provavelmente os mais propensos a deixar o trabalho por solicitação própria ou atendendo conselhos médicos. E os trabalhadores que permanecem são menos afetados. Então, se eu quero fazer um estudo de prevalência nesse local de trabalho sobre a associação entre o formaldeído e a irritação dos olhos, eu posso ter um resultado subestimado. Por quê? Porque esses trabalhadores que já desenvolveram a doença estão afastados. Então, eu também tenho um viés de seleção. Eu estou selecionando trabalhadores que ainda não desenvolveram a doença. Então, eu vou ter um resultado subestimado. Outro tipo de viés que esses estudos podem apresentar são os viés de mensuração ou de classificação. Então, esse viés de mensuração, ele ocorre quando a medida individual ou a classificação da doença ou exposição são imprecisas, quando elas não medem corretamente o que se propõe a medir. Então, existem inúmeras fontes de viés de mensuração, né? E esses efeitos, eles são bastante variáveis. Exemplo, as medidas bioquímicas ou fisiológicas, elas nunca são completamente precisas, e diferentes laboratórios produzem frequentemente resultados diferentes para o mesmo indivíduo. Então, aqui eu tenho um viés. Então, se os testes dos grupos expostos e do grupo controle são analisados aleatoriamente por diferentes laboratórios com procedimentos que não asseguram suficiente qualidade, esses erros serão aleatórios e potencialmente menos sérios para análise epidemiológica, do que se eu tiver todos os indivíduos do grupo exposto analisados em um laboratório e todos do grupo não exposto, né, do grupo controle, analisados em outro laboratório. Então, essas medidas bioquímicas, essas medidas entre um laboratório e outro, pode entrar também como um viés da minha pesquisa. Então, outro tipo de viés de mensuração importante nesses estudos de caso e controle retrospectivo é o viés de memória, que nós comentamos. Eu dependo da memória do meu participante, então pode ter um erro, pode ter um viés de memória. Então, esse viés, ele ocorre quando há um diferencial de memória na informação para os casos e para os controles. Por exemplo, então os casos podem se lembrar mais facilmente de uma determinada exposição no passado, né? Especialmente se esse conhecimento está relacionado com a doença em estudo. Por exemplo, a falta de exercício físico é doença cardíaca. Então, os pacientes que têm doença cardíaca, eles podem lembrar que eles nunca fizeram exercício físico, por exemplo, ou que não faziam o recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, esse viés de memória,
ele pode exagerar o efeito associado à exposição. Outro exemplo, pacientes cardiopatas são mais propensos em admitir a falta de exercício físico no passado ou de subestimá-los, se os casos, mais que os controles. Então, às vezes o controle, ele deixa de mencionar essa exposição no passado. O controle não analisa que ele também não fez atividade física no passado. Se esse viés de mensuração ocorrer igualmente nos grupos a serem comparados, o resultado estará quase sempre subestimado em relação à verdadeira força de associação, que é um viés não diferencial. Então, esse tipo de viés ele pode ser responsável pela aparente discrepância entre os resultados de diferentes estudos epidemiológicos. Se o investigador, se o pesquisador, o técnico do laboratório ou o participante souber a condição da exposição, esse conhecimento também pode influenciar na medida e causar viés do observador. Por isso que a gente fala tanto dos estudos cegos e duplos cegos. Então, para que eu evite esse tipo de viés, as medidas elas precisam ser obtidas de maneira cega ou dupla cega. No estudo cego, os investigadores não sabem se os participantes pertencem ao grupo intervenção ou controle. Já que no estudo duplo cego, tanto os investigadores quanto os participantes não sabem a que grupo pertence. Então, esse tipo de estudo duplo cego é melhor, porque ele evita os viés. Ele evita esse tipo de viés do observador e do participante. Ou seja, nem o participante, nem o pesquisador vão saber se aquela droga que o paciente está recebendo ela realmente tem um princípio ativo ou se é um placebo. Então, eu falo que é um estudo duplo cego. Fator de confusão, O fator de confusão, ele é outro grande problema nos estudos epidemiológicos. Então, quando eu vou estudar a associação entre exposição a uma determinada causa, ou um fator de risco, e a ocorrência da doença, o fator de confusão ele pode ocorrer quando existe outra exposição no estudo e que está associada com a doença e com a exposição em estudo. Então, o problema, ele aparece se esse fator estranho por si só, determinante ou fator de risco para a doença, encontrar-se desigualmente distribuído entre os subgrupos expostos. Então, o fator de confusão, ele ocorre quando o efeito de duas exposições, ou seja, dois fatores de risco, não for diferenciado. Então, pode levar o pesquisador a uma conclusão incorreta de que os efeitos são devidos a uma variável e não devido a outra. Então, é outro fator que nós precisamos evitar nos nossos estudos. Então, para ser fator de confusão, duas condições têm que ser satisfeitas. A variável de confusão deve estar associada com a exposição, mas não ser consequência dessa exposição. E ela precisa também estar associada com o desfecho, independente da exposição. Então, aqui tem um exemplo desse fator de confusão. Bom, eu tenho aqui, nesse fator de confusão, a relação entre a ingestão de café. Então, qual seria a exposição à ingestão de café? O desfecho seria a doença cardíaca. Só que nesse estudo, o que eles queriam assim associar? A presença de doença cardíaca em pessoas que ingeriam café. Então, seria esse o fator de exposição. Mas aí apareceu uma terceira variável, que era o hábito de fumar, que virou uma variável de confusão. Por quê? Porque esse hábito de fumar, ele estava associado com a exposição, mas não era uma consequência dessa exposição, mas estava associado, as pessoas que tomavam café, elas também fumavam, e estava associado também com desfecho, independente da exposição, ou seja, as pessoas que tinham doença cardíaca também fumavam.
Então, ele virou um fator de confusão. Como que faz, então, para poder controlar os fatores de confusão dos estudos? Então, os métodos mais comumente empregados para controlar esses fatores de confusão no delineamento de um estudo vai ser o quê? A randomização, a restrição e o emparelhamento. Então, durante a análise desses resultados, esses fatores de confusão, eles podem ser controlados pela estratificação e também pela modelagem estatística. Como que ocorreria essa randomização? A randomização, ela é aplicável somente nos estudos experimentais. Então, é um método ideal para poder assegurar que potenciais variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas entre os grupos que estão sendo comparados. Então, o tamanho da amostra tem que ser suficientemente grande, né, para evitar que a distribuição randômica inadequada aconteça. Então, a randomização é, de forma aleatória, dividir essa amostra grande em dois grupos, de forma aleatória. Então, com isso, eu consigo reduzir um pouco esse tipo de erro. Então, a randomização, ela evita que ocorra associação entre os potenciais variáveis de confusão e as exposições que estão sendo consideradas. Restrição. A restrição é uma outra forma para poder estar controlando esses fatores de confusão, como limitando o estudo a pessoas que apresentam uma característica em particular. Então, por exemplo, em um estudo sobre os efeitos do café na doença coronariana, a participação nesse estudo poderia ser restrita a não fumantes. Então, se eu quero verificar somente essa relação do café na doença coronariana, eu vou restringir o meu fator de confusão. Então, eu vou retirar da minha pesquisa todos os fumantes. Então, assim, qualquer potencial fator de confusão resultante do hábito de fumar vai ser restrito, vai ser excluído da minha pesquisa. Outra forma seria o emparelhamento. Então, nesse caso de emparelhamento, os participantes do estudo são selecionados de forma a assegurar que as variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas nos dois grupos de comparação. Então, exemplo, em um estudo de caso e controle sobre exercício físico e doença cardíaca coronariana, cada paciente poderá ser emparelhado com faixa etária e sexo, a fim de evitar que essas variáveis atuem como fator de confusão. Então, seria eu pegar minhas duas amostras e se eu encontrei um paciente que tem 30 anos do sexo masculino, eu vou pegar um controle de 30 anos do sexo masculino. Então, emparelhamento seria isso. Sempre eu pegar dois indivíduos, né? Eu sempre parear um indivíduo do caso com o indivíduo do controle. Assim, eu consigo reduzir esses fatores de confusão. A estratificação. Então, nos grandes estudos, geralmente a forma mais fácil, né, a forma assim, preferível para poder controlar esses fatores de confusão é na fase analítica. Então, eu já coletei todos os dados, então eu não retirei esses fatores de confusão durante o delineamento do meu estudo. Depois que eu tenho todos os dados, como eu tenho uma amostra extremamente grande, eu consigo estratificar. Então, esses fatores eles podem ser controlados pela estratificação. Essa estratificação eu vou pegar minha população de estudo, minha amostra de estudo, e vou dividir em grupos, em categorias homogêneas, em estratos, para poder diminuir essa variável de confusão. Essa estratificação, ela pode ser, por exemplo, idade. Então, se eu observo que a idade foi um fator de confusão, a associação ela pode ser medida em grupos. Então, eu posso fazer grupos de 10 em 10 anos. Se eu verifico que esse fator de confusão está relacionado ao sexo, eu separo minha amostra em dois sexos. Se for em relação a grupo étnico, eu separo pelos diferentes grupos étnicos.
Então, vários métodos estão disponíveis para poder resumir essa associação global e produzir uma média ponderada das estimativas calculadas em cada extrato separadamente. Então, em casos de grandes estudos e de amostras grandes, eu consigo fazer essa estratificação para poder estar reduzindo esses fatores de confusão. Validade. A validade do estudo, ela expressa a capacidade de um teste de medir aquilo que se propõe a medir. Então, o estudo é válido se os seus resultados correspondem à verdade. Então, quando isso ocorre, não existe erro sistemático e erro aleatório. Geralmente, esses erros são pequenos, são menores possíveis. Então, o que é importante? Sempre eu pensar, enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora, é sempre importante a gente pensar na validade e na confiabilidade. O que é o ideal? É uma pesquisa que tem uma confiabilidade alta e uma validade alta, que aí os meus valores medidos, eles vão estar em paralelo aos valores verdadeiros. Se eu tenho um estudo que tem uma validade baixa e uma confiabilidade baixa, olha só a relação do valor verdadeiro e dos valores medidos. Então, o ideal é que eu tenha uma alta confiabilidade e uma alta validade. E eu só vou conseguir fazer um estudo com uma alta qualidade e uma alta confiabilidade controlando bem todos os meus viés e todos os meus erros e todas as minhas variáveis de confusão. Então, com uma boa metodologia e controlando bem todos os viés, a gente consegue ter uma pesquisa com uma alta validade e uma alta confiabilidade. Bom, gente, é isso. A aula de hoje era só mesmo para trazer para vocês um pouquinho sobre os estudos epidemiológicos. Muito obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, fabricia@unifines.edu.br.